trabalho de estágio no grupo editorial Divergência, pertencente ao mestrado de Tradução e Serviços Linguísticos, foi a última fase do meu percurso académico. Nesta apresentação, em primeiro lugar, irei apresentar o meu percurso académico de uma forma muito simplificada, fase de candidatura e empresa de acolhimento. Numa segunda fase, irei falar sobre o enquadramento teórico. Como uma fase final, irei falar sobre os estágios, as tarefas realizadas e uma análise crítica bastante resumida, porque foram muitas tarefas realizadas ao longo do estágio, então terá que ser mesmo um resumo assim rápido sobre esta parte. E depois as considerações finais e as referências bibliográficas que ocupam uma quantidade bastante elevada de objetivos. Relativamente ao percurso académico, faço candidatura e empresa de acolhimento. O meu percurso académico começou em 2019 com uma candidatura especial por maiores de 23 para a licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas. Entrei na primeira fase com uma média de 17, mais ou menos isso no lugar das 5 vagas existentes, e terminei em 2022. Entretanto, decidi tirar um ano para descansar a cabeça, já que sou trabalhadora estudante, então para conseguir relaxar um bocadinho e acalmar. E em 2023 candidatei na primeira fase ao mestrado de Tradução e Serviços Linguísticos, com exame de português e espanhol. Fiquei colocada logo na primeira fase e estou agora a terminar o mestrado. Durante este período do mestrado, fiz em 2024, entre junho e agosto, foram 2 semanas intensas de curso de Livre Tradução Editorial da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com as formadoras doutora Maria José Batista, da Guerra e Paz, e a doutora Sónia Amar, onde, de uma forma muito generalizada, nos deram os conhecimentos necessários sobre a parte económica, de trabalho, sobre tradução, como é que é a tradução editorial, como é que funciona o processo, todas as fases, o que é preciso ter em conta, não só a parte da tradução, mas a parte da revisão também, a nível também, por exemplo, da questão de se temos, como é que temos que fazer, se formos freelancers, como é que passamos os recibos verdes, se formos internos. Foi um curso bastante extenso para o tempo que havia, mas que ajudou bastante depois para o segundo ano do mestrado. Porquê é que decidi fazer estágio em vez de tese? O estágio sempre foi o esteve na minha mente desde o primeiro dia, até porque tinha como objetivo e tenho como objetivo entrar no meio editorial. Felizmente hoje estou a trabalhar no meio editorial como freelancer, com a Cordel de Prática. Foi um grande passo na minha carreira e estou bastante contente, e o estágio ajudou-me imenso a conseguir entrar, porque deu um portfólio inicial para poder entregar às editoras. Relativamente às candidaturas enviadas, eu fiz um total de 21 candidaturas, 15 para editoras, 6 para empresas de tradução. Este gráfico está a nível de percentagem, mas dá para ver que o meu objetivo era realmente a nível editorial. Aqui tenho a lista de todas as editoras e empresas a que me candidatei. A nível editorial foram várias, incluindo Portugal e Espanha. Algumas delas têm residência nos 2 países. Infelizmente, a quantidade de respostas não foi o desejado. Recebi um total de 10 respostas, em que 5 delas fizeram um pedido de currículo, estou a falar da parte editorial, e depois 6 foram negativas, também a nível editorial, infelizmente, e tive 11 entre editoras e empresas que não obtive qualquer resposta. Foi realmente um processo complicado, porque foram vários meses a tentar. Empresa de acolhimento. O Grupo Editorial Divergência foi criado em 2013, com residência oficial em Aveiro, inicialmente sempre com a publicação de autores nacionais, no início, como editora individual de fantasia, ficção científica e terror, e entretanto, em 2018, criaram um grupo editorial, onde criaram outras chancelas, como a Tibaruna, a Verbigratia, e este ano abriram então mais 2 chancelas, que foram aquelas em que eu trabalhei de uma forma mais extensa, Flying Umbrella e a Bons Ventos. No caso da candidatura ao Grupo Editorial de Emergência, o primeiro contacto foi feito no dia 8 de outubro
de uma forma bastante espontânea, estávamos a falar com a doutora Arlete sobre uma parceria e eu, por acaso, perguntei se tinham vagas para um estágio curricular e ela disse: manda-me o teu currículo e vamos ver. A resposta foi dada no dia 18 de novembro e foi logo feita a marcação da entrevista para o dia 22, poucos dias depois, e automaticamente foi-me dada a resposta positiva para ficar no estágio. O plano de estágio é bastante extenso, vou passar à frente porque é muita coisa. Desculpa. Desde a revisão de texto, a validação de traduções para a língua portuguesa, edição de texto, elaboração adicional de validação e junção para a língua portuguesa de revisões independentes. Esta vertente não foi realizada durante o estágio, infelizmente. Seleção de texto, dos parceiros editoriais, as tarefas de coordenação editorial, como pedidos de SBN e posse legal, preenchimento de fichas técnicas e comerciais e a coordenação com a equipa de design. Relativamente ao enquadramento teórico, a revisão de textos é provavelmente uma das áreas que menos tem bibliografia em língua portuguesa, infelizmente, mas temos um grande nome como Brian Mossop, como Revising and Editing for Translations, que nos dá uma grande visão sobre o que é a revisão e edição, principalmente a nível de tradução, obviamente. Eu tentei trazer um bocadinho para a parte de revisão e deixar a parte da tradução, porque não foi a minha área durante o estágio, e ele vai aprofundar, explorar de forma aprofundada os conceitos, as estratégias e as técnicas para o melhoramento dos textos realizados. O autor diz aqui: revising into reading a translation in order to spot problematic passages and then making or recommending any corrections or improvements. A realidade é aquilo que junta um bocadinho também do que é a edição, dar ideias para o melhoramento do texto. Muitas vezes a edição e a revisão é feita em conjunto, também depende muito da editora para que se está a trabalhar. Há editores que preferem assim, há editores que preferem separar as duas coisas e então não o fazem. O Mossop também fala muito sobre a revisão como ser um processo multifacetado que envolve uma análise a nível macro, ou seja, conteúdo, estrutura e adequação, e a um nível macro com a gramática, pontuação e consistência. Uma autora portuguesa que fez a publicação de uma tese guia para revisor de textos que, com o passar do tempo, se tornou quase como uma obra essencial para estudantes de tradução e revisão, fala sobre o revisor como sendo um leitor e produtor simultaneamente. Já que identifica problemas no dado texto, mas também tem de encontrar soluções adequadas para, que implicam modificações e vão dar origem a uma versão mais ou menos diferente do texto inicialmente recebido. Ela vai buscar a obra de Mossop e enquadra muito com a análise dela sobre o que é a revisão. Isto também, infelizmente, os revisores ainda são muito invisíveis em Portugal, e tenta fazer uma abordagem mais para a parte da revisão de textos nacionais e também dar ênfase àquilo que é dito por Mossop, portanto, que o usa como referência principal da sua obra. Uma obra que eu também usei para o relatório foi a obra da tradução, do autor Marcos, que está aqui presente. Tenho um excerto muito interessante sobre revisão, para mim foi muito engraçado, porque inicialmente usei a obra para outro trabalho e depois disse: não, este texto tem que estar presente no relatório, acho que faz sentido, e que fala da existência de diversas traduções, diversas revisões, a feita pelo tradutor, a que é feita que o gestor de projetos pede a um outro tradutor para fazer, muitas vezes não é tradutor, mas sim revisor, temos esta diferença, e a revisão que o cliente faz à própria tradução. E que existem, então, diferenças que poderão ocorrer durante estas revisões, visto que o tradutor quer algo e às vezes não tem tempo sequer para fazer a revisão da própria tradução. O revisor / tradutor que é contratado para fazer o trabalho decide fazer algumas modificações para aquilo que ele gostaria de ter feito, e o cliente tem uma visão também diferente sobre a tradução que pode ser feita e a revisão que é feita,
no próprio texto. Estas três obras dão muito ênfase à tradução e à revisão como um todo, como algo conjunto, e demonstram realmente que o papel do revisor é extremamente importante antes da publicação de uma obra ou até mesmo de um texto científico ou técnico, porque sem a revisão não há um texto propriamente que seja publicado com condições, digamos. Finalmente, utilizei a obra A Importância da Revisão para a Tradução de acordo com as normas de qualidade, do Jorge Almeida e Pino, em que ele diz que um conjunto de elementos implicados na fase de revisão do trabalho da tradução e, mais uma vez no caso de tal ser necessário, em função das especificações do projeto, poderá ser incluída a leitura de provas de texto. Muitas vezes isto acontece e eu tenho essa visão agora, estando com a cordão de prata, nós acabamos a revisão e temos que enviar para o autor para ser feita então esta validação, esta verificação das provas e eu não tinha esta percepção inicialmente e cada vez tenho mais a percepção que a visão do autor é extremamente importante. No que diz respeito à validação das traduções para a língua portuguesa, eu aqui falo do projeto INSPEC, que é um projeto criado pela União Europeia para a publicação de ficção especulativa de e para português, ucraniano e finlandês, como forma de aproximar os leitores dos três países a obras distintas, que normalmente não são publicadas, e eu aqui falo especificamente sobre isto por causa do grupo editorial Divergência, porque eles entraram é a única editora portuguesa que está neste projeto e estão a fazer um trabalho incrível. A realidade é essa, com várias obras já prontas a serem publicadas em ucraniano e finlandês e também várias obras já traduzidas e prontas a serem publicadas em português destes dois países. No que diz respeito ao processo, o processo é bastante simples, temos que manter a fidelidade ao texto original, uma fluidez e naturalidade linguística, a adequação cultural também é muito importante, às vezes é preciso alterar alguma coisa para que o texto se aproxime mais do alto do leitor. A revisão técnica e estilística, mais uma vez, a revisão está muito presente nestas validações, e a adaptação às normas ortográficas e gramaticais. Isto também tem muito a ver com a decisão das editoras. Há editoras que decidem com o acordo antigo e outras que decidem pelo acordo atual. Edição de texto e editoração. A ideia da edição de texto é melhorar a qualidade do texto, desde coerência, fluidez, ritmo e adequação ao público-alvo. Tal como disse anteriormente, este processo pode ser feito junto com a revisão ou por separado. O processo também é bastante extenso, mas não é tão extenso quanto parece na realidade. A nível literário pode parecer muito extenso, mas não é. É preciso ser feita, obviamente, a leitura da obra, ter consciência, no caso de ser uma tradução, ter consciência da obra original, ajustar o ritmo narrativo no caso de haver inconsistências, de haver momentos muito rápidos, momentos muito lentos, tentar pedir ao autor para melhorar aquela questão que está ali a criar algum conflito, uma intervenção estilística, a adaptação ao público-alvo, obviamente, se estivermos a falar do público infantil, temos que adequar a linguagem ao público infantil, infantil-juvenil é a mesma coisa, temos sempre que adequar ao público para que está destinado a obra. E depois a uniformização e a revisão final para a publicação através da revisão paginada, que normalmente é feita. A elaboração de sinopses é um bocadinho como todos os outros passos, uma leitura atenta e uma compreensão da obra, e depois a estrutura e redação da sinopse. Normalmente tem a mesma estrutura que um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e a ideia é salientar os pontos essenciais da obra e deixar algumas perguntas no ar para que o leitor tenha curiosidade em ler realmente a obra que está a ser apresentada. E depois, claro, uma vez mais, a adaptação ao público-alvo. A seleção de textos e parceiros editoriais. Esta é a primeira etapa no processo editorial. É necessário fazer uma avaliação do enredo, das personagens, da originalidade da obra e da qualidade, não só linguística, mas também a nível de correção ortográfica e gramatical. Analisar a relevância temática e o potencial da obra junto do público. Muitas vezes uma obra pode parecer muito boa, mas não vai ter, se calhar, uma possibilidade de ter grandes vendas e às vezes uma editora pode recuar na decisão.
E depois de selecionar o texto, é necessário escrever um parecer editorial, com feedback claro e construtivo para o autor, e que normalmente é estruturado em 3 fases. No grupo editorial de Divergência era um bocadinho mais extenso, tínhamos um resumo da obra que não era bem um resumo da obra, mas sim aquilo que nós sentimos durante a leitura, pontos negativos e pontos positivos, isto tinha que estar presente, a recomendação sobre a aprovação, ideias de melhoramentos para o autor, por aí fora. Isto são coisas essenciais para os parceiros editoriais. Nas tarefas de coordenação editorial, aquilo que foi feito, ou aquilo que supostamente seria feito, os pedidos de ISBN, International Standard Book Number. Este é um processo bastante simples, que eu pensei que era muito complexo e não é, basta só procurar ISBN, Agência Nacional, e aparece logo o site onde podemos fazer. Normalmente nós aqui temos que verificar se é um utilizador existente ou não, no caso de uma editora, o tipo de ISBN que estamos a pedir, o país, o e-mail, a confirmação do e-mail, o tipo de pedido, e no caso de ter valor, por ser algo, aquilo que me explicaram, por ser às vezes uma simples defesa, por exemplo, uma tese, pode ser necessário ter um valor acrescido porque tem certas questões a nível de confidencialidade que podem surgir no livro, então eles preferem ter este cuidado com esta situação. Depois, preenchimento de fichas bibliográficas. Eu não tive que realizar esta tarefa, mas é essencialmente o título da obra, o nome do autor, a biografia do autor, o ano de publicação, sinopse comercial, sinopse curta, palavras-chave importantes para o reconhecimento da obra e classificação da obra a nível de género. Na criação de fichas técnicas para a inclusão nos livros, aqui entram vários pontos, desde editor, revisor, tradutor, designer, fotógrafo, no caso de existir, o ISBN, o depósito legal, o copyright, que é extremamente importante estar presente, e as informações sobre a editora. No que diz respeito ao pedido de depósito legal, neste caso é preciso ter uma entrada especial, é feito através da Biblioteca Nacional de Portugal. Aquela imagem inicial é onde encontramos o pedido, nós normalmente clicamos no pedido no número de registro do depósito legal, preenchemos as informações, livros com tiragens até 50 volumes não é necessário o pedido de depósito legal, a partir de 50 já é necessário, e é necessário o envio, no caso de entre 50 e 100 para a Biblioteca Nacional, e depois daí para a frente vão sendo cada vez mais a quantidade de exemplares enviados para estarem todos presentes como um acervo. Fizemos também a elaboração de fichas de produto para a parte comercial e a coordenação com a equipa de design e comunicação. Estes dois aspectos técnicos estão muito internos nas editoras e não é propriamente necessário avançar com isto. Relativamente ao estágio, foram 10 semanas de estágio, as plataformas de trabalho foram o Slack, o Zoom, o Word, o Downreader e o Gmail. E realizei um total de 46 projetos, o número de páginas foi de 5.894 e 1.353.039 palavras, muita palavra. A nível de trabalhos de revisão, aqui vou acelerar um bocadinho, pronto, tivemos 3 tipos de... Porque tem 1 minuto e meio. Sim. Revisão de texto, revisão paginada e revisão de traduções, e eu fiz um total, aqui está de, 7 revisões de texto, 5 revisões paginadas e 4 revisões de tradução. As minhas maiores dificuldades foram realmente a utilização do acordo ortográfico antigo, a revisão de inglês, que não estava habituada e que tive que o fazer, a revisão de traduções e a revisão paginada. Foram coisas que nunca tinha feito antes e que tive que as fazer. Eu aqui ponho alguns exemplos. O de Prince foi o primeiro trabalho que fiz, lá está, em inglês. Neste caso, as revisões, como das outras 2 obras que vou mencionar e que vou avançar já aqui à frente para vocês verem. Mensagem de Fernando Pessoa, isto aqui já é outra. Essencialmente era fazer a limpeza do texto, verificar se o texto correspondia aos textos já publicados, porque são livros que não têm direitos de autor, então estão livres de publicação, e era necessário fazer uma limpeza do texto e pôr tudo direitinho para que ele passasse para a paginação, e foi essencialmente aquilo que eu fiz. Depois temos aqui revisões de traduções, onde eu fiz também um bocadinho da tarefa de edição.
Nesta obra, mas isso é outra história de Cristina Vargas, foi essencialmente para tratar da legendagem das imagens, não trabalhei no texto em si. No conto Insanidade, um dos contos do livro Insanidade, uma antologia, eu tive que inserir as modificações pedidas pela autora, que não estavam de acordo com a maior parte delas, mas temos que aceitar aquilo que os autores nos pedem, e foi exatamente aquilo que eu fiz. O Art of Darkness foi uma revisão paginada, em que tive literalmente que verificar se havia questões de translineação, espaçamento entre palavras. Foi uma tarefa bastante rápida e que não foi necessário realmente fazer grandes coisas, porque a paginação e a revisão inicial estava muito bem conseguida por uma colega. E depois, obviamente, a poesia completa do mestre Alberto Queiro foi outra questão que tivemos que alterar. Foi um trabalho muito mais complicado, porque há várias poesias que não se sabe exatamente se são de Alberto Queiro no site existente com todos os textos. Há um bocadinho de confusão nas obras, então não sabemos muito bem como fazer. Conseguimos finalmente, e ele foi publicado e foi um sucesso de vendas na Feira do Livro de Lisboa, felizmente. Depois fui júri de um concurso literário para a Antologia Portuguesa de Sossego. Tivemos que ler um total de 60 contos e foram selecionados 19. O júri foi constituído por mim, pelo dono da editorial de Urgência, Pedro, e por uma outra colega da estagiária, a Cristiana, e surgiu então esta lista de contos. Foram bastante interessantes. Elaboração de sinopses. Eu elaborei 3 sinopses ao longo do estágio, uma delas Público Príncipe, tem como exemplo a mensagem e a poesia completa do mestre Alberto Queiro. Tenho aqui as três obras já publicadas. A ideia das sinopses foi demonstrar o potencial de cada obra e aquilo que cada uma podia entregar ao público. Obviamente que falando de mensagem de Alberto Queiro, a maior parte do público já conhece, mas era essencial modificar bastante a sinopse para não ser igual às outras publicações. Parceiros editoriais. Realizei um total de 17 parceiros editoriais. O número de páginas não foi tão elevado como na parte da revisão, 2.234, mas o número de palavras foi bastante elevado, 582.796. Foi um trabalho complicado, porque tive que dar algumas respostas negativas a alguns autores. Tive inclusive que escrever um e-mail para uma autora portuguesa que escreve em inglês e que a editora não estava a publicar em inglês autores nacionais. E isso é sempre um trabalho complicado, dizer a um autor, infelizmente, não podemos publicar a sua obra por tais motivos. Mas foi um trabalho bastante interessante de ver como é feita a seleção dos textos. No caso das tarefas de produção editorial, fiz a votação de capas desde o início, desde o primeiro dia. A criação de possíveis publicações para Instagram, neste caso foram 2 que não foram utilizadas, uma delas para a apresentação da chancela com os dedos e a outra para a apresentação das obras já publicadas na altura, que eram os Esteiros de Arte da Guerra. Infelizmente foram utilizadas, mas foram realizadas tarefas. Pesquisas de direito de imagem foi necessário fazer para uma das obras, foi bastante complicado, foi uma tarefa que demorou vários dias, porque muitas das imagens não estavam presentes online, não se conseguia encontrar na fonte, mas entretanto a obra foi publicada, não pela Divergência, foi por um projeto à parte da editora e foi complicado, é um projeto musical e foi realmente difícil este trabalho. Tem que concluir. Sim, já concluí. Já passou 4 minutos. Já estou concluído. Ficha comercial. Aqui na parte das considerações finais é possível verificar que o estágio é extremamente importante para a consolidação de conhecimentos e para a preparação para o mercado de trabalho. É essencial para o desenvolvimento da autonomia, da capacidade de adaptação e gestão eficiente do nosso tema e dos recursos que nos são dados. E depois tive a oportunidade também de, obviamente, incluir conhecimentos adquiridos em unidades curriculares como terminologia e lexicografia, produção e revisão de textos e práticas de escrita. E depois temos as referências bibliográficas, que são bastantes. E está. Muitíssimo obrigada.